Olá, meu nome é Vinícius, do Colunas Tortas. Hoje eu vou falar sobre os reality shows e o que Foucault poderia contribuir para a gente pensar a respeito deles. O mote desse vídeo é justamente o último episódio do podcast do Colunas Tortas. Eu vou deixar inclusive aqui na descrição o link do podcast para você se inscrever. Nesse podcast eu falei um pouco sobre um artigo de James Wong, onde ele tenta fazer uma ligação entre o panóptico Foucaultiano e a situação que acontece dentro da casa do Big Brother, enfim, de qualquer reality show, para identificar se ali há ou não uma estrutura panóptica, enfim. As conclusões, as críticas que eu fiz a respeito do seu artigo, você pode encontrar no próprio podcast. Aqui eu vou falar mais uma maneira da gente pensar o reality show. Quando a gente pensa no Big Brother, a gente está pensando em um lugar fechado com várias câmeras, pessoas do lado de fora que votam e assistem e decidem o destino das pessoas que estão do lado de dentro. Tudo se passa como se as pessoas do lado de dentro estivessem, por sua vez, agindo naturalmente e deixando muito claro a sua essência, a sua naturalidade, né, enquanto pessoa. E quem está do lado de fora seria responsável justamente pelo escrutínio moral de todos que estão do lado de dentro. O grande ponto aqui é, será que é realmente assim que acontece? Primeiro eu digo que não, quem está do lado de dentro evidentemente está atuando na medida em que se sabe que há diversas câmeras a todo momento, a todo instante, vigiando. Há esse primeiro ponto. O escrutínio do lado de fora não é sobre a naturalidade das pessoas do lado de dentro, mas é sobre um tipo específico de atuação de quem está do lado de dentro. Por sua vez, essa nem é a parte mais importante. A parte mais importante é esse escrutínio justamente, e o voto, evidentemente o voto do paredão, por exemplo, é justamente o modelo perfeito de uma quebra da privacidade necessária, uma privacidade que o sujeito moderno valorizava, e que esse sujeito hoje, consumidor, tem como algo completamente desnecessário. Você não precisa ter privacidade. É muito mais interessante não ter privacidade. É muito mais interessante postar coisas a todo instante nas redes sociais para exibir a sua vida. Ou pelo menos aquilo que você acha que é o melhor da sua vida. Aquilo que você acha que as outras pessoas deveriam ver como sua vida. Ao colocar aquilo que as outras pessoas deveriam ver como sua vida, se tem também uma obrigação implícita de ambas as partes de colocar também aquilo que se gostaria de exibir, que se gostaria de ter como própria vida. Esse jogo faz com que todos exibam para participar do jogo, que é um jogo dominante em partes da nossa sociedade, pelo menos daquela que tem acesso à internet, enfim. E é um jogo irresistível. É irresistível porque é irresistível você saber o que está acontecendo na vida alheia na medida em que o jogo pede isso. O sujeito consumidor existe de tal maneira que sua vida só faz sentido na medida em que consome. Essa vida que só faz sentido na medida em que consome é uma vida que só faz sentido na medida em que não há nada que não esteja ao seu alcance. Não há nada que não esteja ao alcance de uma compra, ao alcance de uma conclusão imediata, ao alcance de um olhar imediato. E aí a gente tem uma coisa muito interessante, que é a naturalização da falta de privacidade, a naturalização do outro que deve sempre se exibir, a naturalização do enunciado quem não deve não teme. No fundo é isso. E isso é extremamente perigoso. Isso é muito perigoso. Isso parte do princípio de que não há vida que é privada, não há vida que acontece internamente, não há sentimento interno. Tudo que existe deve ser colocado para fora, tudo que existe deve ser exibido ao público. Tudo que existe deve ser exibido ao público a todo instante. E para conseguir exibir aquilo que talvez faça parecer que a nossa vida é perfeita, a gente coloca só aquilo que a gente acha que de fato deve ser exibido. O que é monótono não pode ser colocado. Deve ser colocado sempre algo que traga um plot twist da vida. Esse ponto é muito bom porque aqui a gente consegue primeiro entender que a ligação do panóptico, ela talvez seja só de quem está participando dentro da casa do reality show, e isso é irrelevante, isso não faz diferença, não é o grande ponto. O ponto aqui é a função que exerce o reality show na sociedade, e eu digo que é uma função que faz com que a gente naturalize as instituições sinópticas, faz com que a gente não observe corretamente que elas existem. Instituição sinóptica é aquela que seduz para conseguir a informação.
em vez de individualizar, em vez de prender, em vez de punir, ela seduz para que o próprio indivíduo lhe entregue a informação, lhe entregue aquilo que ela precisa saber. E aí a gente tem o banco, que sabe muito bem o nosso dia a dia de compra, reconhece muito bem, sabe muito bem da nossa renda. A gente tem também as redes sociais, que sabem muito bem a respeito dos nossos gostos mais meticulosos, estranhos e minuciosos, de um jeito muito específico. A gente tem, ao mesmo tempo, como instituição sinóptica, os programas sociais que precisam que a gente dê informações sobre o seu uso para que armazenem num grande banco de dados para conseguir controlar no dia a dia a população. Essas instituições, por sua vez, elas existem, elas não parecem ser ruins, na medida em que nos seduzem de tal maneira que parece que, assim, beleza, eu estou entregando os meus dados, as minhas informações e tudo bem. Eu estou participando de algo que é muito melhor. É por isso que é muito comum hoje, quando se faz uma crítica ao Facebook, por exemplo, que rouba nossos dados para vender para empresas de publicidade. A gente escute algo como, mas você não participa do Facebook? Eu acho até legal eu entregar os meus dados, porque aí eu vou receber uma publicidade que é mais adequada ao meu consumo. Esse tipo de resposta já é a conquista, já é o sinopticismo dominante, já é a instituição sinóptica ganhando, né, nessa quase batalha. O grande ponto aqui, então, a conclusão que eu gostaria de tirar é que quando a gente vê um reality show, o grande ponto é a gente conseguir observar como que a passos largos as instituições sinópticas acabam ganhando uma certa força, de tal maneira que tudo se passa como se fosse natural. Muito obrigado a todos que viram. Se inscreva no Colunas Tortas, aliás. Curta o vídeo para que mais pessoas vejam. E até a próxima.